Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O rei Ezequias, mesmo sendo um rei fiel a Deus, ele passou por dificuldades e passou também por afrontas. Veremos sobre isso logo após a vinheta. Mesmo ele passando por afrontas, ele se mostrou confiante. A confiança dele estava firme no Senhor. Vamos ao tema de hoje. Quando a confiança em Deus é colocada à prova. Nosso texto base está em 2 Reis, no capítulo 18, verso 5, que diz: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele tinha uma confiança que foi a marca do reinado dele, mas a confiança dele era alicerçada em Deus. No reinado de Ezequias, ele se mostrou fiel a Deus, ele se mostrou temente a Deus, ele levou o povo de Judá a se reconciliar com Deus, ele tirou a idolatria do meio do povo de Judá e ele foi um rei que marcou a história dos israelitas. O pai dele, que se chama Acaz, ele foi buscar socorro quando esteve em alguma dificuldade com o rei da Síria. Quando a casa estava sendo atacado pelos inimigos, ele foi buscar socorro no homem. Vamos conferir 2 Crônicas 28:16. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. E o rei Acaz, ele teve que pagar um tributo altíssimo ao rei da Síria. 2 Crônicas 28, 20 e 21. E veio ele a Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e os deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. Quando a Bíblia nos mostra que devemos recorrer ao Senhor, porque o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, nós devemos confiar no Senhor. Por confiar no Senhor, em compensação, o rei Ezequias não serviu ao rei da Síria, 2 Reis 18:7. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. 2 Reis, o pai buscou socorro no homem, já em compensação o filho, o rei Ezequias, buscou socorro no Senhor. E após o rei da Síria tomar e levar cativa a tribo do norte, quando Senaqueribe, ele se torna o rei da Síria, ele quis fazer o mesmo com a tribo do sul, com a tribo de Judá e Benjamim. 2 Reis 18, verso 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ezequias, vendo que o rei Senaqueribe, o rei da Síria, estava prevalecendo, estava tomando muitas cidades de Judá, cidades fortificadas, ele fez algo que não foi bom. Por isso, você precisa entender que o ser humano não é perfeito. Olha o que ele fez, 2 Reis 18:14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias pagou o que o rei Senaqueribe pediu. Mas olha, é interessante você também entender que não devemos fazer acordo com o nosso inimigo. 2 Reis 18, 15 e 16.
Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Não podemos negociar com o nosso inimigo, não. Esse foi um erro do rei Ezequias. Sabe o que acontece? Quando nós negociamos com o nosso inimigo, ele sempre vai querer mais. O inimigo nunca fica satisfeito até ver aquele que ele quer sendo derrotado, e derrotado totalmente. Olha só, Senaqueribe, ele tomou as cidades do reino do sul, as cidades fortificadas, mas logo veio ao coração dele tomar também Jerusalém, que era a cidade fortificada, que era onde estava o rei Ezequias. Antes deles chegarem ao rei Ezequias, sabe o que o rei Ezequias fez? Ele teve estratégias, ele tapou as fontes de água da parte de fora de Jerusalém, ele restaurou todo o muro, ele ergueu torres, fez armas e fez escudos, mas o principal que ele fez, ele animou o povo, ele levou novamente o povo a confiar no Senhor, segundo Crônicas 32, 7 e 8. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Imagina o tamanho do exército do rei da Síria, porque há um maior conosco do que com ele. Olha que lindo você entender. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. É muito bom nós sempre entendermos que nós temos o Todo-Poderoso que batalha conosco, quando não que batalha por nós. A gente vê que o rei Ezequias, a primeira vez ele errou, porque ele fez um acordo com o rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe ficou contente? Não. Agora ele queria tudo que o rei Ezequias tinha. E aí o que ele fez? Ele veio para tomar a cidade de Jerusalém. O rei Ezequias, ele se posicionou, ele pegou, quando ele viu que o rei Senaqueribe estava vindo, ele fez estratégias, ele tomou providência, ele não ficou esperando o inimigo vir atacar ele, não. Ele se fortaleceu no Senhor e ele fortaleceu ao povo, e o próprio rei Ezequias voltou o olhar dele ao Deus Todo-Poderoso. Quando o exército assírio, ele chegou, ele cercou Jerusalém, ele mandou mensagens ao rei Ezequias. Olha só, aquele rei Senaqueribe, um rei orgulhoso, um rei arrogante, um rei presunçoso, mandou mensagens de afronta, mensagens de confrontação ao rei Ezequias. Mas sabe o que ele estava confrontando? A confiança do rei Ezequias em Deus. Isaías 36, 4 e 5. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que esperas? Bem, posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? A palavra que o rei Senaqueribe mandou Rabsaque falar para o rei Ezequias. Olha a pergunta dele: em quem você está confiando? Ele viu, eles estavam com um exército muito grande. O rei Senaqueribe tinha um exército muito grande. E aí Rabsaque, quando ele fala também com desprezo. Ele pergunta com desprezo: em quem você está confiando? Vamos trazer essa pergunta para nós. Quantas vezes nós estamos mostrando para as pessoas que a nossa confiança está no Senhor? Aí o diabo usa uma estratégia, ele usa alguém para nos afrontar. E aí, o que fazer? Qual a posição que nós tomamos? Fazemos acordo com o inimigo?
Deixamos o inimigo roubar a nossa confiança que tem que estar em Deus? Olha para você pensar, não fazemos acordo com o inimigo e fazemos como o rei Ezequias, nos fortalecemos no Senhor. Rabsaque mandou perguntar assim se o rei Ezequias estava confiando no rei do Egito ou se ele estava confiando no Senhor. Isaías 36, verso 6 e verso 7 fala: eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Aí olha outra coisa que ele fala: porém se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujo altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Olha que pergunta, em quem você está colocando a tua confiança? Tanto ele pergunta ao povo de Judá, como ele pergunta ao próprio rei Ezequias. Rabsaque, ele usou uma estratégia, a estratégia de minar a fé do povo. Ele usou a estratégia de minar a fé do próprio rei Ezequias. Ele confrontou. E agora, quando tudo está difícil? E agora, quando as coisas não estão dando certo? Aonde está a tua fé? Como está a tua fé? Vamos ver 2 Crônicas 32, verso 14 e verso 15. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram? O que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Olha o que Senaqueribe manda Rabsaque falar. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei créditos. Olha a palavra que Rabsaque está falando ao povo, aquele povo que foi animado pelo rei Ezequias, que estava confiando que o Todo-Poderoso estava com eles. E ele ainda diz mais, ele diz assim: porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão? Olha a pergunta. Ele comparou o que ele já havia feito, as conquistas que ele já tinha tido, e ele estava dando glória a ele, a força dele, a sabedoria dele, aos deuses que ele servia. E ele fala para o povo: vocês estão confiando em Ezequias? Ah, não confia não. E nesse Deus? Não, olha o que o meu Deus já fez. Sabe por quê? Acás, ele foi confiar também, ele teve até inveja do povo lá da Síria, porque estava prevalecendo contra as outras nações. Mas o rei Ezequias, ele se manteve forte, ele se manteve firme. E olha, Rabsaque mostrou como Senaqueribe era poderoso. Mesmo assim, ele, além de ser poderoso, ele era um rei cruel com seus inimigos. O que ele queria? Qual era a estratégia? Fazer o povo ficar aterrorizado, fazer o povo não confiar no Deus Todo-Poderoso. E é a mesma estratégia hoje usada pelo nosso adversário. O nosso adversário mostra o tamanho do nosso problema, o nosso adversário mostra que as circunstâncias estão desfavoráveis. O nosso adversário, ele tem a estratégia para roubar a nossa fé, para nos afastar do Senhor, para que nós possamos entristecer a nosso Deus. A estratégia do inimigo é a mesma. Sabe o que aconteceu? Os servos de Senaqueribe, Rabsaque, estava afrontando não somente o rei Ezequias, estavam afrontando o nosso Deus. Olha para você ver 2 Crônicas 32, 16 e 17. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão.
Ele não sabia quem era o nosso Deus. Mas você acha que só foi essa estratégia? Não. O nosso adversário, ele é astuto. E Senaqueribe era astuto. Senaqueribe, para enfraquecer a fé deles no próprio rei Ezequias, ele usou de mentira. Isaías 36, verso 10 nos fala: agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Quando a gente vê que o rei Acás, o pai de Ezequias, ele levou o povo à idolatria, ele levou o povo a desagradar a Deus, é lógico que Deus, ele não foi com o rei Acás, mas com o rei Ezequias era outra história. O rei Ezequias, ele era temente a Deus. A gente vê também que o fato do rei Ezequias ser temente a Deus, amar o Senhor, confiar no Senhor, não deixou ele isento de provocações, não deixou ele isento de dificuldades, mas ele tinha o Todo-Poderoso com ele. Quando a gente vê que Senaqueribe estava levando o povo a desconfiar do rei Ezequias, a não confiar no Senhor, era uma estratégia diabólica e nós precisamos tomar cuidado em relação a isso. Mas sabe o que o rei Senaqueribe fez? Além de mentir, além de blasfemar contra o nosso Deus, além de levar o povo contra Ezequias, ele fez uma proposta ao povo. Olha a proposta do inimigo, Isaías 36, 16 e 17. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Olha a proposta. Não fiquem aí confiando no rei Ezequias e no Deus de Ezequias. Se entreguem a mim, se rendam a mim, porque assim vocês vão comer da fruta da terra, vocês vão desfrutar dos bens desta terra, até que eu vá até vocês e vos leve para uma outra terra, terra boa também. Dá para você enxergar a proposta de Satanás para nós? Qual é a proposta de Satanás? Eu te dou diversão, eu te dou o que você quer, eu te ajudo a ser famoso, eu te ajudo a ser reconhecido pelas pessoas e depois eu te levo. Não é uma proposta meio semelhante? Aí nós paramos, nós pensamos, aquele povo que estava ouvindo Rabizaque, eles estavam atentos, mas é interessante você entender que aquele povo, mesmo com as propostas do rei Senaqueribe, eles não se moveram. Sabe por quê? Porque a proposta do rei Senaqueribe era uma afronta ao Deus vivo. Gálatas 6 e 7, Paulo fala assim: não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. É a lei da semeadura. Esse rei Senaqueribe, Rabizaque, aquelas pessoas do exército da Assíria estavam se achando poderosos, estavam se achando grandes, estavam achando que o Deus, o Todo-Poderoso, não estava ouvindo eles. Estavam achando que o Deus Todo-Poderoso era como Deus de terra, Deus de barro, Deus de metal, Deus de prata, Deus de ouro, que tem olho e não vê, que tem boca e não fala, que tem ouvido e não ouve, mas o nosso Deus é vivo. E Paulo, ele fala, olha, não se engana não, Deus não permite que zombe dele não. Tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Aquele povo lá em cima do muro, eles não responderam palavra nenhuma para Rabizaque. Eles ficaram quietos porque o rei Ezequias tinha dado esta orientação a eles. O nosso Senhor também fala isso para nós, ele nos ensina assim: devemos nos momentos de angústias clamar a ele, mas diante das pessoas devemos nos calar.
Segundo os historiadores, as expressões do Salmo 46 é do próprio rei Ezequias. Embora foi escrito pelos descendentes de Corá, eles mostram que Ezequias, ele entendia que tem momento para se aquietar. Salmo 46, verso 10, que fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Este era o momento do povo se aquietar. Este era o momento do povo ficar diante de Deus, clamando a Deus, buscando a Deus e não dando ouvidos às afrontas do inimigo. O rei Ezequias, ele confiava em Deus. O rei Ezequias sabia quem estava com ele, quem estava com o povo que era obediente a Deus. O rei Ezequias, em 2 Crônicas 32:8, ele fala para fortalecer o povo e ele fala assim: olha, conosco está o nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. Ele mostrou para aquele povo que o Todo-Poderoso estava com eles e ele cria nisso. E o povo confiou. Sabe o que o rei Ezequias também disse? E esta palavra está registrada no Salmo 46, verso 11, que o Senhor é o Senhor que é o nosso refúgio, assim como era deles. No Salmo 46, verso 11, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o Todo-Poderoso. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Precisamos estar refugiados no Senhor. No próximo estudo nós vamos ver qual foi a atitude do rei Ezequias diante daquela afronta. Agora que o inimigo estava confrontando, estava tentando enfraquecer a fé dele, estava tentando enfraquecer a fé daquele povo, ele teve uma atitude. Aí nós vamos entender que nós não devemos deixar o inimigo enfraquecer a nossa fé. Nós sabemos que o inimigo tem estratégias, nós não podemos ignorar as estratégias do diabo. Uma das estratégias do diabo é a dúvida. Ele coloca uma palavra de dúvida no ouvido das pessoas e as pessoas acabam até se afastando de Deus, acaba largando a promessa que Deus fez, deixando a promessa de Deus para trás. Que você possa não deixar o inimigo enfraquecer a tua fé, mas que você venha se fortalecer no Senhor cada dia mais e mais. Eu vou concluir este estudo te perguntando, é para você a pergunta: quando a tua fé está sendo confrontada, ou quando a tua fé está sendo provada, qual é a sua atitude? Que você possa se fortalecer no Senhor, que você possa não deixar o inimigo roubar a tua confiança no Senhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre o Salmo 46, porque é muito lindo você olhar o castelo forte que nós temos, que é o nosso Senhor. Também vou deixar o link sobre a playlist dos estudos de Salmos, os estudos que nós já estamos com eles concluídos. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.